A gente fez um improviso aqui hoje, pedestal. Eita, tá forte aí, irmão, viu? Obrigado, irmão. Seja abençoe, viu? Fez um improvisozinho aqui, mas vai dar certo. Bom, meus irmãos, estou muito feliz porque... Não, tá bom. Estou muito feliz porque os irmãos estão aqui. Estou vendo bastante rostos conhecidos. Os irmãos me perdoem porque eu não sei o nome de todo mundo. Eu sou péssimo com o nome. Eu só sei o nome de Bertone porque não tem ninguém do tamanho dele. Aí eu já gravei. O altão da igreja é Bertone. Então, assim, gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com os irmãos. É muito bom orar, é muito bom render graças ao Senhor e principalmente no culto de doutrina. Eu gosto muito do culto de doutrina, porque o culto de doutrina, onde a gente vem aprender, né? Não que os outros não sejam para que a gente possa aprender a palavra, mas o culto de doutrina a gente aprende, a gente tem um momento mais intimista com a palavra de Deus, né? Na forma do culto. E é gostoso o culto de oração e doutrina. Então, os irmãos que vieram hoje, estimule os irmãos a vir também participar do culto de oração. Né? Tem sido maravilhoso, a gente tem louvores belíssimos, palavras que têm sido avivadoras aos nossos corações pelo pastor Gibson, pastor Alexandre. Quando eles trazem a palavra, eu fico maravilhado, porque são palavras riquíssimas, conteúdos riquíssimos que têm sido maravilhosos na nossa caminhada. Hoje nós vamos falar sobre uma personagem que é muito conhecida pela igreja, muito trabalhada em departamento infantil, né? Escola bíblica dominical, se vê muito o toque desta mulher que acabou mudando toda uma realidade, né? A mulher do fluxo de sangue, né? Ela foi dissertada no livro de Lucas de uma forma tão especial que simplesmente o que aconteceu com ela foi o bastante. Ela não teve nome, a gente não conhece o seu nome, mas conhecemos aí ao longo da nossa caminhada pela mulher do fluxo de sangue, né? Então é sobre ela que nós vamos caminhar nesta noite, é sobre ela que nós vamos refletir. Convido você a caminhar comigo no livro de Lucas, capítulo 8. Nós vamos a partir do versículo 40. Você que está aí na nossa live, no YouTube, vai ter a oportunidade de ler conosco aí. Vai aparecer para você em instantes. Independente da sua versão, você vai ler aqui com a gente, vai acompanhar aqui o que aconteceu com essa mulher e a gente vai refletir aqui um pouquinho. E diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou a orla na veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa,
a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: Não chores, ela não está morta, mas dorme. Aplique o Senhor a palavra lida em nossos corações. Queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, onde você está, para que você acompanhe o que nós vamos falar aqui hoje. Quero orar mais uma vez ao Senhor, pedindo sabedoria e graça que nós vamos ministrar aqui nessa noite. Pai, te agradecemos, Senhor, por estar até aqui conosco, recebendo o nosso culto. Continua, Senhor Deus, sendo o centro da nossa vida. Abre os nossos entendimentos. Que tudo, Senhor, que seja ministrado aqui seja para a glória do teu nome. Ó Deus, que possamos aprender mais da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Bom, meus queridos, como eu falei, o toque desta mulher foi um toque especial, um toque que mudou a história da vida dela. Mas para que a gente entenda o toque, o porquê desse toque ter sido tão especial, eu preciso contextualizar um pouco quem era essa mulher do fluxo de sangue e o que ela passou, ou imaginemos que ela passou. Né? Essa narrativa ela é escrita no livro de Lucas. Dos Evangelhos é um dos livros é o livro considerado mais bem escrito, né? com mais argumentos, mais detalhes, com mais riquezas. Leia-se que porque era um médico, né? Era um doutor Lucas, ele tinha a facilidade da letra, né? Da escrita. Então a gente consegue ver bastante riqueza nos detalhes do livro de Lucas. Né? E aí, Lucas, mesmo sendo um médico, um homem preparado, um homem culto, ele sempre foi doutrinado, acompanhado por Paulo, né? Então, de largada, a gente já recebe uma lapada aí quando a gente pensa nesse sentido, que ninguém sabe tanto que não possa aprender e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. A gente já começa, quando a gente lê o livro de Lucas, a gente imagina essa história, essa relação, né? E eu costumo em casa brincar com a minha esposa, eu digo assim, rapaz, quando eu chegar no céu, vai ter 3 pessoas que eu vou fazer questão de conhecer. Uma é Pedro, porque eu me vejo muito nas ações de Pedro. A outra é Paulo, disse eu vou lá dar um cheiro na careca de Paulo. E a terceira é a mulher do fluxo de sangue. Porque as ações que essa mulher teve foram extraordinárias, né? Essa história da mulher do fluxo de sangue, ela é uma história que é contada de pai para filho, né? De geração em geração, é uma das histórias que são mais marcantes na Bíblia. Só que por trás dessa história do fluxo de sangue existe toda a hostilidade, todo o mundo sombrio, toda a negritude do que era vivido lá naquela época, né? No povo oriental, lá naquela época, a tradição hebraica, né, era muito hostil para as mulheres daquela época, né? Porque lá naquele período, a mulher ela valia pela sua capacidade de gerar filhos. Se a mulher ela tinha capacidade de gerar filhos, ela tinha o seu ventre abençoado. Se ela não fosse fértil, seu ventre era amaldiçoado. Então, veja que situação as mulheres viviam naquela época. E aí, o que acontecia? Se não bastasse isso, a mulher tinha que ser abençoada com ventre fértil e ela ainda tinha que dar luz a um filho homem. Porque se ela desse uma luz a uma filha mulher, teria todo um tratamento diferente com aquela mulher. Lá em Levíticos, nós vamos observar que os meninos eles passam por um período de purificação, né? São 8 dias, eles passam lá no templo, aquele período de purificação, e as mulheres, elas passam 40 dias. Veja, quando nasce, a criança já nasce em pecado. Já vai ter que ser purificada lá durante 40 dias. Já pensou? Que situação. Então, assim, todos os dias o pai tem que ir lá no santuário e pedir perdão porque teve uma filha mulher. Mas que situação, hein? Que situação, que ambiente era vivido lá naquele período em que a mulher do fluxo de sangue vivia. Só que, meus irmãos,
por mais que pareça distante essa realidade, isso acontece também ainda hoje. Acontece lá no povo de Israel, ainda existe um ambiente dessa forma, nesse formato aí, né? Em Israel, os judeus ortodoxos, aqueles judeus que são mais antigos, né? Na Torá, na Terak lá, Tanakh, eles usam essa rotina com seus filhos. Só que, além disso aí, naquele período, a mulher, quando ela. Eu vou falar isso, eu me sinto tranquilo, porque eu vou falar com base bíblica, mas os rapazes, os homens aqui, fiquem tranquilos, isso é normal para a mulher. A mulher, quando entra no seu ciclo menstrual, ela tinha um momento que ela era considerada impura. Né? Quando ela começava o seu ciclo menstrual, ela tinha lá no mundo antigo, ela era considerada amaldiçoada, né? Ela não podia, ninguém podia tocar nela, porque tudo que ela tocava virava amaldiçoado também. Então veja que cenário hostil, né? A mulher vivia naqueles tempos. Então, toda mulher que chegasse ao seu ciclo menstrual, elas viviam esse ambiente. Não, na Bíblia não relata a idade que essa moça ela tinha, porque ela vivia fazia 12 anos que ela estava com fluxo de sangue, né, com o seu fluxo sem encerrar. Mas, historicamente, a gente investigando o período, o tempo, o clima da época, o cenário que eles viviam, o local que eles viviam, a mulher ela entrava no seu ciclo menstrual aproximadamente com 12 anos. Meio aí de 11, 12 anos, aquela criança entrava no seu ciclo menstrual e passava para a sua próxima fase, né? E o que acontecia, né? Naquele momento ali, era um momento muito, muito constrangedor. Vou usar essa palavra, constrangedor. Porque naquele momento ali, a criança que já passava por as mulheres que já passaram por isso, sabe que é um momento delicado. É um momento que a criança fica com medo, né, não sabe o que fazer. Normalmente é a mãe que vai dar uma assistência. Só que imagine que a criança já fica, não sabe nem o que está acontecendo e vai ter que se passar por um processo. Quando a criança daquela época ela chegava ao seu período de ciclo menstrual, os pais começavam a arrumar as malas da criança. A criança começava a ver um ambiente dentro de casa diferente. E aquela criança via os seus pais arrumando as malas e elas começavam a fazer uma viagem. Eles iam para um local fazendo uma viagem. E eu vou dizer para os irmãos para onde é que eles iam. E é nesse momento agora que eu, mais do que nunca, peço que os irmãos viajem comigo nessas informações que eu vou passar para aqui. Que se você se sente abençoado ao ler a passagem da mulher do fluxo de sangue, você vai conseguir ter a revelação do Espírito Santo através dessas informações que eu vou passar para você hoje. Essa mulher, essa criança que está virando a sua fase adulta, ela sai no meio da cidade. Imagine que ela está no meio da cidade e o pai e a mãe vai abrindo o caminho. Dá licença que minha filha está impura. Minha filha está impura. Dê licença, você não pode tocar na minha filha está impura. E eles vão caminhando por toda a cidade até chegar fora da cidade, numa muralha. Se vocês olharem no Velho Testamento, existem vários livros que falam dessas muralhas. Cercavam as cidades. E fora dessa muralha era um ambiente hostil, um ambiente triste, era um ambiente que só habitavam cegos, leprosos e as pessoas que passavam por essa fase, essa transição do seu fluxo de sangue, por se tratar de pessoas que eram consideradas amaldiçoadas. E esse local onde essas pessoas iam é chamado de Vale dos Rejeitados. Olha que nome. Esse local hostil, onde normalmente era uma espécie de madre superiora que recebia essas crianças que estavam passando por essa fase. E eu imagino a mãe, né, preocupada, querendo dar toda assistência à filha, e essa criança chega no Vale dos Rejeitados
e olha lá, se depara com leprosos, se depara com cegos, e aí essa Madre Superiora tenta acalmar essa criança, acredito, e a mãe diz: não se preocupe, minha filha, mamãe vai voltar. Isso só dura de 5 a 6 dias. Normalmente é uma semaninha já a mamãe volta e pega você, acalmando ela. Eu imagino que essa criança deve ter enxugado as suas lágrimas e aí, engolindo seu choro, acaba ficando lá com aquela Madre Superior e todos os que estão lá naquele ambiente hostil. Só que passaram 6 dias e os pais voltaram para buscar aquela criança. Só que aquela criança, o fluxo não parava. E eu imagino aquela Madre Superiora falando assim: olha, infelizmente a sua filha continuou aqui com o fluxo de sangue. E a gente vai ter que deixar ela aqui por mais tempo. Aí ela tenta, de repente, acalmar a filha. Minha filha, fique tranquila, porque normalmente na nossa família o fluxo é desregulado. Não acontece, né? Da mulher ter um pouquinho de fluxo, outras mais, outras menos. Então, eu imagino a mãe tentando acalmar a filha, só que aí, meus irmãos, acaba acontecendo algo muito estranho, porque se passam dias, se passam meses, se passam anos e essa criança não vem acessar o seu fluxo de sangue. Essa criança passa 1, 2, 3, 4, vou chegar ao final, 12 anos. 12 longos anos. Longe de sua mãe, longe do seu pai, longe dos seus amigos, longe da sua segurança, longe da sua casa, longe de todas as pessoas que a amam, e passa metade praticamente da sua vida no Vale dos Rejeitados. Só que existe algo mais além do que essa análise que a gente faz com relação a essa mulher. A história que eu estou contando para vocês, essa menina, ela tinha aproximadamente 12 anos. E quando se passam mais 12 anos, essa mulher, menina que agora é mulher, já tem aproximadamente 24 anos. 24 anos naquela época já era para ser mãe, já era para ter tido filhos, já era para ter procriado naquela época. Então, aquela mulher perde a oportunidade de viver coisas porque ela está com aquela enfermidade que a maltrata, a fere, a destrói por dentro durante longos anos. Meus irmãos, eu não sou biólogo, eu não sou médico como o pastor Alexandre, mas eu sei que o nosso corpo ele tem um limite de líquido dentro do corpo. Nós temos um percentual de água no nosso sangue. Imagine você sangrar por 12 anos sem parar. 12 anos sem parar foi o que aconteceu com essa garota. Eu imagino o seu semblante, como era catavélico, como você podia, você imagina, né, uma pessoa quase sem sangue, né? Menina, tu tá pálida, não é assim, né? Tu tá sem sangue. Imagina uma pessoa que está escorrendo sangue durante 12 anos, não é mesmo? E essa mulher sangrou por 12 anos. Só que lá no Vale dos Rejeitados, essa mulher, ela era assistida, ela era cuidada, ela era abençoada por comida, por dinheiro dos próprios moradores daquele local, que eram os cegos e os leprosos. Porque lá na cidade existia um salvo-induto naquele povo, que só podia entrar na cidade quem tivesse autorização para entrar na cidade. E aqueles leprosos e aqueles cegos daquela época, os cegos usavam uma capa. Vocês lembram de Bartimeu? A história de Bartimeu, que Bartimeu joga aquela capa dele fora quando chama Jesus, filho de Davi. A gente até falou ontem, né? Os leprosos, eles tinham uma placa que dizia: sou imundo e torno imundo, alguma coisa assim, que mostrava que eles eram imundos e que eles tinham aquele salvo-induto, que era a sua placa, né? O leproso, ele vestia a sua placa, né? O cego colocava a sua capa
e eles tinham autorização de permanecer um tempo na cidade recebendo esmola das pessoas, e eles voltavam para o Vale dos Rejeitados com o que tinham conseguido de comida, de dinheiro, de alguma coisa, e sustentavam aquelas pessoas. Imagine você ser sustentado por leprosos e por cego. Veja que ambiente hostil era a mulher do fluxo de sangue teve que viver naquela época. Só que um belo dia, eu imagino que chegou algo diferente no Vale dos Rejeitados. No Vale dos Rejeitados, imagina um ambiente hostil, né? Triste, silencioso, mas alguém deve ter chegado assim, gritando no Vale dos Rejeitados, e disse assim: pessoal, tem alguma coisa estranha na cidade hoje. E as pessoas, o que está acontecendo lá? Rapaz, tem um cara lá, um barbudo, que chegou na cidade, e quando ele fala, parece que a voz dele rasga o ouvido da gente. Quando ele olha nos nossos olhos, parece que ele está abrindo o nosso peito no meio. E eu não sei o que está acontecendo, porque tudo que ele faz, as pessoas são curadas, as pessoas são milagrosas, acontece milagre. O que está acontecendo com isso? Eu imagino aí o alvoroço que deve ter sido no Vale dos Rejeitados. Pela notícia que Jesus estava na cidade. As pessoas correndo para botar suas placas, os cegos vestindo as suas capas, porque todo mundo queria ser curado. Imagina todo mundo ir para a cidade. Todo mundo atrás de Jesus. Vocês lembram na leitura que as pessoas se imprensavam quando Jesus passava? Eu imagino todo mundo aqui, ó, Pedro, Tiago, João, meu amigo, dê licença, deixa o homem passar. E a multidão oprimia. O texto diz isso. Então eu imagino lá a mulher do fluxo de sangue que não tinha um salvo-induto. A mulher do fluxo de sangue que não tinha autorização para estar lá na cidade. Enquanto as pessoas colocando a sua placa, as suas capas, elas indo embora para a cidade, e essa mulher voltando para o seu lugar triste da vida. Porque, afinal de contas, ela não tem como entrar na cidade. Só que essa mulher, aí é onde entra, onde eu fico apaixonado por essa leitura. É algo que me fascina, porque essa mulher ela tem uma doença macabra. Ela tem algo que mata a pessoa em vida. Ela era destruída. Eu imagino assim as pessoas que olhavam para ela e diziam: rapaz, nem Deus nem o diabo que é essa mulher, porque ela nem morre. Essa mulher já era para ter morrido, por que ela não morre? Será que as pessoas, quando tem qualquer tipo de problema, seja ele de qualquer ordem que for, saúde, financeira, social, será que a gente olha para ele e diz assim: será que já é o fim? Será que já acabou a esperança? Será que não tem realmente mais jeito? Com a mulher do fluxo de sangue, eu enxergo que ainda há tempo. Ainda há tempo para que o milagre de Deus seja feito. Ainda há tempo para que a gente não perca a oportunidade, quando Jesus passar na nossa vida, que a gente simplesmente toque na orla dele, para que o milagre seja feito. A gente, às vezes, passa a vida toda no ambiente que Jesus está, mas muitas vezes a gente não produz relacionamento com ele ao ponto de tocar na veste dele e mudar a história de vida. Só que a história da mulher ainda não acabou. Aquela mulher lá no Vale dos Rejeitados, eu imagino ela começando a se organizar. E ela se organizando e saindo, a Madre Superiora, você está ficando doida? Você vai para onde? Se você aparecer na cidade, a hora que o pessoal olhar para você, já vai saber qual é o seu problema e vai lhe matar. Você não pode entrar na cidade. E eu imagino aquela mulher olhando para a Madre Superiora e dizendo assim: se eu ficar, eu morro. Se eu for, podem me matar. Mas se for para morrer, eu vou morrer tentando. Sabe, meus irmãos, a gente muitas vezes enfrenta Satanás de peito aberto.
Muitas vezes a gente vai estar vivendo momentos que é batalha. Satanás quer destruir, Satanás quer roubar, quer matar. Só que a gente não pode esmorecer. A gente tem que lutar, sabendo que o Senhor é por nós. Sabendo que ainda a nossa história não acabou. Eu costumo dizer, por onde eu passo, que nós temos sim uma promessa. E as promessas de Deus irá se cumprir na nossa vida. Quer você queira ou não. Os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Porque as promessas de Deus são vivas. Deus prometeu que viria a este mundo e ele veio. Deus subiu ao céu e disse que vai voltar. E até lá, como igreja, como servo, o que você está fazendo aqui? Será que você perdeu a fé? Será que você passou a olhar para os homens em vez de olhar para a cruz, que está vazia? Será que você perde tempo em olhar para as suas fraquezas e não para as suas potencialidades? O reino de Deus, para ser reino, precisa ter rei, precisa ter cavaleiro, precisa ter, sei lá, os soldados, precisa ter... Cada um tem o seu papel no reino, meu irmão. Você tem talentos, dons específicos para o reino. Você tem competências essenciais para que o reino de Deus continue. Você tem dons essenciais para que a obra do Senhor não pare. Então você é importante para esse tempo. Você é importante para essa caminhada. Você precisa ter algo chamado atitude. A mulher do fluxo de sangue teve simplesmente atitude. Ela olhou para o diabo, ela olhou para aquilo que lhe matava, ela olhou para as dificuldades da vida e disse: você pode até querer me impedir, mas eu estou com Jesus e eu sou maioria e eu vou vencer. Precisamos ter posicionamento. Homens precisam ter posicionamento no seu lar, ser sacerdote do seu lar, orar no seu lar, proteger e blindar o seu lar. Mulheres devem ser sábias, edificar o seu lar, ter uma vida de oração, uma vida de consagração. Como é que você quer resultados diferentes se você imprime a vida toda estímulos iguais? São coisas que precisamos entender na nossa caminhada. E a mulher do fluxo de sangue, ela traz essa reflexão para nós. Imagine viver da sua infância até a fase adulta, tudo isso que essa mulher viveu. Passar por tudo isso, você acha mesmo que o seu problema é o maior de todos os problemas? Você acha mesmo que a sua vida não tem mais jeito? Você acha mesmo que acabou? Não, não acabou. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você tocar nas vestes de Jesus hoje. Ainda há tempo para que você mude a sua vida. Porque se observarmos a mulher do fluxo de sangue, se ela tocasse em qualquer lugar, ela amaldiçoaria aquele lugar, certo? Então leia-se que se ela toca em Jesus, ela passa a amaldiçoar Jesus, certo? Ela vai lá, ela está amaldiçoada, se ela tocar em qualquer lugar, ela amaldiçoa. Só que Jesus desafia até as impossibilidades. Jesus, ele transforma algo impuro em puro. Se você pegar água suja com água limpa, você mistura os dois, vai ficar água suja, não é assim? Só que aquilo que é impuro, aquilo que é mal, aquilo que é maldoso, aquilo que tem pecado, aquilo que está podre, em contato com a santidade de Cristo, torna-se puro igual a Ele. Será que existe algo que está impuro na sua vida? Será que está hoje algo que precisa ser limpado para que quem olha você distante, olha você com a roupa bem branquinha, mas à medida que vai se aproximando de você, vai mantendo um relacionamento com você, começa a ver que tem um pontinho preto ali, um pontinho preto aqui na roupa, um pontinho preto aqui. O que você está esperando, meu querido, para limpar as suas vestes? O que você está esperando para ter uma atitude e tocar? Só tocar.
na orla do Senhor. Jesus disse que o toque daquela mulher foi um toque especial. Um toque que teve a capacidade de tirar, exprimir, sugar, captar virtude, poder. Isso vai me enchendo, sabe? Quando eu leio essa passagem, Senhor, quantos templos estão inchados com 300, 500, 1000 pessoas, todas querendo exprimir Jesus de alguma maneira, mas apenas uma consegue tocar em Jesus de uma forma especial e alcançar aquilo que tanto deseja. O processo de santificação, meu querido, ele é passo a passo. Não adianta você querer passar etapas, pular etapas. Existe o processo inicial de você reconhecer, você se arrepender, você se libertar. Lembra do povo lá no cativeiro? Eles foram lá escolhidos, eles foram cativos, eles foram libertos, eles foram santificados e só depois eles alcançaram a promessa de Deus. Em que fase você está na sua vida? Você ainda está cativo? Você já foi liberto? Você está em processo de santificação? Porque nenhum de nós chegou na Canaã celestial. Então ainda dá tempo. Ainda dá tempo de termos uma caminhada diferente com Jesus. Nos esvaziando da religiosidade e vivendo o verdadeiro evangelho. Que Deus nos abençoe e que a cada dia possamos estar tendo a oportunidade de estar em contato com a palavra de Deus e respirando a santidade de Cristo em nossas ações. Deus abençoe a cada um de vocês.